flamas temáticas. Questões doutrinárias à luz do Espiritismo. Jorge Sen. Dedicatórias. Se conhecem os legítimos idealistas pelas coesas opiniões que enunciam, e Jorge Sen representa um aguerrido escritor espírita da atualidade. Através dos seus estudos e pesquisas tenho contribuído para a divulgação dos mandamentos do Cristo sob a perspectiva espírita, confortando os homens que ignoram a verdadeira finalidade da presente reencarnação. Irmãos W. Explicação preliminar. Jorge Sen, escritor espírita, analisa temas da atualidade tendo como objetivo a difusão da doutrina espírita, destacando na medida do possível os ditames da reencarnação e da imortalidade da alma. Seus artigos sugerem melhor entendimento da vida mortal e devem ser apreciados por pessoas que não se contentam com a superficialidade da vida regida pela tirania do materialismo. Dia virá, em que todos os pequenos sistemas, acanhados e envelhecidos, fundir-se-ão numa vasta síntese, abrangendo todos os reinos da ideia. Ciências, filosofias, religiões, divididas hoje, reunir-se-ão na luz e será então a vida, o esplendor do espírito, o reinado do conhecimento. Leon Denis. Apresentação do autor. Jorge Luiz Sen nasceu no antigo estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro, no dia 18 de agosto de 1951. Vive a vida inerente àqueles que vieram ao mundo a fim de despertar para um projeto mais alto, acima dos prazeres da terra. Teve uma infância pobre, de pais separados, com mais 2 irmãos. Na juventude teve seu primeiro contato com fatos da mediunidade através de uma incorporação de seu irmão mais novo. Ficou impressionado, pois sabia que o irmão seria incapaz de dissimular um fenômeno de tal magnitude. Aquele episódio o levaria, mais tarde, a chegar às portas dos princípios codificados por Allan Kardec. Aos 20 anos de idade ingressou, por concurso, no serviço público, onde até hoje permanece. Foi durante 5 anos diretor do Inmetro no estado de Mato Grosso. Executou serviços profissionais junto à Universidade de Brasília, durante 4 anos, na condição de coordenador de provas práticas de concursos públicos realizados pelo CESP. Consorciou-se com Maria Eleusa aos 26 anos de idade. É pai de 4 filhos, sendo uma das filhas, a mais velha, portadora de lesão cerebral. Na maturidade da vida teve oportunidade de fazer cursos superiores. Possui a licenciatura de História e Geografia pelo Uniceub, Centro Universitário de Brasília. Sua vida espírita nesses mais de 30 anos de doutrina perfez conteúdos de muitas faculdades. Participou da fundação de alguns centros espíritas em Brasília e Cuiabá MT, onde teve publicado, em 1991, o livro Praeiro, Peregrino da Terra do Pantanal. Começou seu trabalho de divulgação ainda jovem em todo o DF. Engajou como articulista espírita, tornando-se sólido esse fato em Cuiabá, quando publicava Luz na Mente, um periódico que veio satisfazer o seu ideal na divulgação espírita. Foi redator e diretor do jornal União da Federação Espírita do DF. Vinculado a vários órgãos divulgadores da doutrina espírita, a exemplo de reformador da FEI, o Espírita do DF, o Médium de Juiz de Fora, MG e palestrante nos mais diferentes lugares de DF, tem a oportunidade de levar a mensagem espírita a cidades próximas de Brasília, como Anápolis, Cidade Ocidental e outras. Sua diretriz inabalável continua sendo o compromisso de fidelidade a Jesus e a Kardec. Maria Eleusa de Castro, esposa de Jorge Sen. Jesus, fulgor resplandecente do Filho de Deus. Há 2000 anos surgiu um homem, entre os milhões de habitantes terrestres. E esse homem veio tornar-se o centro da história da humanidade. Muito mais do que isso, ele tornou um marco para a história da humanidade, de tal modo que até o tempo histórico é contado tendo como referência. Era uma luminosa escuridão esse homem.
Não bajulava nenhum poderoso, e não espezinhava nenhum miserável. Diáfano como um cristal era o seu caráter, e, no entanto, ele é o maior mistério de todos os séculos. Poeta algum conseguiu atingir-lhe as excelsitude, filósofo algum valeu exaurir-lhe as profundezas. Esse homem não repudiava madalenas nem apedrejava adúlteras, mas lançava as penitentes palavras de perdão e de vida. Não fez nada daquilo que a outros homens garante imortalidade entre os mortais. O que nele havia de maior era ele mesmo. Havia inocentes com sorriso nos lábios, e doentes com lágrimas nos olhos. Havia apóstolos, e apostatas. Brincava nos caminhos desse homem a mais bela das primaveras, e espreitava-lhe os passos a mais negra das mortes. Sobre suas prédicas Mahatma Gandhi dizia que eram a mais bela que conhecer a face da terra e que bastaria que três daqueles que dizem segui-lo colocassem em prática sua doutrina para mudar socialmente a face da terra. Para o iluminado da Índia o Sermão do Monte é a mais bela página da humanidade e por si só preservaria os patrimônios espirituais humanos, ainda que se perdessem os livros sagrados de todas as religiões. Mesmo que ele fosse um mito, alguém teria que ter concebido as suas ideias superiores que chegam até nós. Ele era um homem de singular virtude, que seus companheiros chamam Filho de Deus. Públio Lentulus dizia que ele curava os enfermos e levantava os mortos, era belo de figura e atraia os olhares. Seu rosto inspirava amor e temor ao mesmo tempo. Seus cabelos eram compridos e louros, lisos até as orelhas, e das orelhas para baixo cresciam crespos anelados. Dividia-os ao meio uma risca e chegavam-lhes aos ombros segundo o costume da gente de Nazarete. As faces cobriam de leve rubor. O nariz era bem contornado, e a barba crescia, um pouco mais escura do que os cabelos, dividida em duas pontas. Seu olhar revelava sabedoria e candura. Tinha olhos azuis com reflexos de várias cores. Este homem amável a conversar, tornava-se terrível ao fazer qualquer repreensão. Mas mesmo assim sentia-se nele um sentimento de segurança e serenidade. Ninguém nunca o via rir. Muitos, no entanto, tinham visto chorar. Era de estatura normal, corpo ereto, mãos e braços tão belos que era um prazer contemplá-los. Sua voz era grave. Falava pouco. Era modesto. Era belo quanto um homem podia ser belo. Chamavam-lhe Jesus. Ele, vivendo o seu tempo, construiu valores universais únicos, que, pela profundidade e extensão, modificaram os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos da humanidade. Ele é o caminho, a verdade, a vida em sua multiplicidade, diversidade, alteridade, exemplo claro de comportamento moral que reflete a identidade do ser com o universo e com Deus. Para a maioria dos teólogos, ele é objeto de estudo, nas letras do Velho e do Novo Testamento, imprimindo novo rumo às interpretações de fé. Para os filósofos, ele é o centro de polêmicas e cogitações infindáveis. Para nós espíritas, Jesus foi, é e será sempre a síntese da ciência, da filosofia e da religião. Tudo tem passado nestes 2000 anos, na Terra, mas a sua palavra brilha como um sol sem ocaso, guiando as ovelhas tresmalhadas, os cordeiros perdidos do rebanho de Israel à porta do aprisco, para restituí-los ao bom pastor. A figura de fulgor resplandecente do Filho de Deus continua sempre, em todos os tempos, como o guia espiritual da humanidade terrena, amando-a e instruindo-a com paciência infinita. Proclamando as bem-aventuranças a turba no monte, não induz para a violência, a fim de assaltar o celeiro dos outros. Multiplica, ele mesmo, o pão que a reconforte e alimente. Não convida o povo a reivindicações. Aconselha respeito aos patrimônios da direção política, na sábia fórmula com que recomendava seja dado a César o que é da César. Demonstrando as preocupações que o tomavam, perante a renovação do mundo individual, não se contentou em sentar-se no trono diretivo,
em que os generais e os legisladores costumam ditar determinações. Desceu, ele próprio, ao seio do povo e entendeu-se pessoalmente com os velhos e os enfermos, com as mulheres e as crianças. Entreteve-se em dilatadas conversações com as criaturas transviadas e reconhecidamente infelizes. Usou a bondade fraternal para com Madalena, a obsidiada, quanto emprega a gentileza no trato com Zaqueu, o rico. Reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer, ainda, por largo tempo, na terra, na condição de males necessários à retificação das inteligências, o benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual, o único movimento de liberação do espírito, com bases no esforço próprio e na renúncia ao próprio eu. Para isso, lutou, amou, serviu e sofreu até a cruz, confirmando, com o próprio sacrifício, a sua doutrina de revolução interior, quando disse: "E aquele que deseja fazer-se o maior no reino do céu, seja no mundo servidor de todos." O Espiritismo vem colocar o Evangelho do Cristo na linguagem da razão, com explicações racionais, filosóficas e científicas, mas, vejamos bem, sem abandonar, sem deixar de lado o aspecto emocional que é colocado na sua expressão mais alta, tal como pretendeu Jesus, ou seja, o sentimento sublimado, demonstrando assim que o sentimento e a razão podem e devem caminhar pela mesma via, pois constituem as duas asas de libertação definitiva do ser humano. Sabemos não ser a experiência humana uma estação de prazer, por isso, continuemos trabalhando no ministério do Cristo, recordando que, por servir aos outros, com humildade, sem violências e presunções, ele foi tido por imprudente e rebelde, transgressor da lei e inimigo da população, sendo escolhido por essa mesma multidão para receber com a cruz a gloriosa coroa de espinhos, mas sob o influxo do bom ânimo ele venceu o mundo. Até porque o sacrifício dele não deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário. O Gólgota representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício na sua exemplificação se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. Numerosos discípulos do Evangelho consideram que o sacrifício do Gólgota não teria sido completo sem um máximo de dor material para o Mestre Divino. Entretanto, a dor material é um fenômeno como o dos fogos de artifício, em face dos legítimos valores espirituais. Homens do mundo, que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Imaginai, pois, o Cristo, que se sacrificou pela humanidade inteira, e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para nossa apreciação restrita e singela. Em realidade, qualquer palavra, expressão poética, artística, filosófica e qualquer louvor em sua memória significarão uma apagada homenagem em face do que ele representa para cada um de nós. Com Jesus e Kardec devemos fugir das divergências extemporâneas. Os espíritas estudiosos, sensatos, coerentes e cautelosos não se abalam espiritualmente com o fato de existirem divergências interpretativas da doutrina dos espíritos nas hostes do movimento doutrinário atual, especialmente no Brasil. Óbvio. O ideal seria que os estudiosos das obras da codificação evitassem discussões estéreis em torno de teorias e práticas estranhas ao projeto primordial. Kardec recomenda a busca da unidade visando consolidar as lições acerca dos postulados essenciais. Que todos pensemos e consubstanciemos exatamente igual à programação dos mentores do além, eles que no século XIX traçaram os roteiros da nova revelação nas estradas humanas. Todavia, infelizmente, é com pesar que afirmamos não conseguir vislumbrar a possibilidade de uma instância superior, transcendente, capaz de amenizar as atuais divergências e propor a derradeira palavra em cada conflito interpretativo. Certo é que os responsáveis espirituais do além têm se esforçado para que o movimento espírita seja o menos heterogêneo possível,
De start é natural a ideia da unificação. Isso não é utopia, sempre buscada, mas lamentavelmente dificilmente atingível, pois que cada um quer fazer um espiritismo particular, à moda do centro espírita que dirige ou frequenta, etc. A unificação que poderia denominar-se união tem esbarrado na diversidade cultural e intelectual compreensível e natural entre grupos de pessoas, ainda mesmo que convictas dos conceitos comuns relativos aos princípios básicos, a saber, Deus, imortalidade, comunicabilidade, reencarnação, pluralidade de mundos habitados. E não obstante sabermos que a adoção de convicções a respeito dos sistemas essenciais não elimina a característica de liberdade de pensamento humano, não se pode em nome de tal liberdade de expressão e pensamento, entronizar em si interpretações muitas vezes completamente inversas das propostas pelos espíritos. Aí está a matriz das artimanhas dos gênios das trevas. Não será com estimulação de novas buscas, enxertos doutrinários, e múltiplas interpretações sobre os mais diferentes degraus do pensamento, nos vastos círculos de compreensão sobre Deus, o universo, mediunidade, obsessão e, especialmente, terapias desobsessivas que fortaleceremos a programação do espiritismo para os homens. Na verdade, quanto mais alguns adentram no mundículo acadêmico, vagueando pelas filosofias humanas, que basicamente propõe joguinhos de palavras e ideias girando em torno de raciocínios subjetivos, chegando sempre ao mesmo lugar sem explicar nada de coerente e lógico, mais críticos ou cépticos alguns vão se tornando. Tais intelectuais mais dificilmente assumem como factíveis as interpretações dos conceitos que são cristalinas nas obras sérias. Dizemos isso em relação aos livros consagrados, que as pesquisas e os estudos só tendem a confirmar. Em torno dos estudos mal orientados surgem opiniões dispares que são assimiladas de acordo com esses mesmos postulados, transmitidas pelos livros consagrados pela codificação kardeciana. Todo e qualquer conhecimento impõe uma viagem íntima do sujeito cognoscente pelo objeto a ser desvendado. Obviamente, nesse processo não é fácil dispensar a experiência pessoal que confere a cada um variados matizes de percepção a respeito de conceitos, fatos e fenômenos em cuja existência fundamental há consensos gerais. Desta forma, as várias interpretações podem em alguns instantes ser saudáveis se não fugirmos das advertências dos seres espirituais que foram autorizados pelo Cristo para nos ajudar a raciocinar sem divagar ideias em torno do próprio umbigo. Do exposto, a sensatez doutrinária nos induz a afirmar que na medida em que o estudo do Espiritismo nos une no essencial, estimulando o fortalecimento do laço que nos prende uns aos outros, ele também instaura a liberdade do pensamento cristão, ensejando o debate harmônico, livre e democrático, sabendo que se o Espiritismo não propõe desvendar a verdade absoluta em face do estágio moral em que nos encontramos, os Espíritos nos trouxeram uma parcela gigantesca da verdade, que infelizmente os pretensos progressistas libertários tentam fracionar. O Espiritismo está sendo invadido pelo joio, extremamente prejudicial à realidade que doutrina encerra, uma vez que vários intelectuais libertários, pretensos seguidores, dirigentes, introduzem perigosos modismos à prática espírita, a exemplo das inócuas terapias desobsessivas e, como se não bastasse, por mera vaidade, ostentam a insana ideia de superioridade sobre Kardec, alegando que o codificar está ultrapassado. Será crível que Kardec tenha imaginado esse tipo de movimento espírita? Ah, que falta nos fazem os baluartes da simplicidade kardeciana, Bezerra, Eurípides, Zilda Gama, Frederico Júnior, Saião, Bittencourt Sampaio, Guilom Ribeiro, Manuel Quintão. Estamos convencidos de que o espiritismo sonhado por Kardec era o mesmo espiritismo que Chico Xavier exemplificou por mais de 70 anos, ou seja, o espiritismo do centro espírita simples, muitas vezes iluminado à luz de lampião,
da visita aos necessitados, da distribuição do pão, da sopa fraterna, da água fluidificada, do evangelho no lar. Sim. O grande desafio da terceira revelação deve ser o crescimento, sem perder a simplicidade que a caracteriza como revelação. O passe numa sucinta anotação espírita. O biólogo Ricardo Monesi, mestre em fisiopatologia experimental pela Faculdade de Medicina da USP e pesquisador da Unidade de Medicina Comportamental da Unifesp, estudou a fundo a técnica de imposição de mãos, passe. Lembramos que na atualidade o passe é empregado por outras religiões, que o apresentam sob nomes e aparências diversas: benção, unção, jurei, equi, benzedura, além do que, pessoas sem qualquer relação com movimentos religiosos também o empregam. Para Monesi, os dados preliminares apontam que a prática do passe gera mudanças fisiológicas e psicológicas, como a diminuição da depressão, da ansiedade e da tensão muscular, além do aumento do bem-estar e da qualidade de vida. Ressaltamos que a doutrina dos espíritos clarifica melhor e explica as funções do perispírito, que é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos, além de um mesmo interagir de forma profunda com o corpo biológico, razão pela qual as energias transmitidas pelo passe e recebidas inicialmente pelos centros de força, atingem o corpo físico através dos plexos, proporcionando a renovação das células enfermas. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos, físicos, são retirados de um reservatório limitado, e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Explica o Espírito Emmanuel. Recordemos que Jesus utilizou o passe impondo as mãos sobre os enfermos e os perturbados espiritualmente, para beneficiá-los. E ensinou essa prática aos seus discípulos e apóstolos, que também a empregaram largamente. Entretanto, é nas hostes espíritas que o passe é mais bem compreendido, mais largamente difundido e utilizado, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Segundo Ricardo Monesi, um dos centros que avaliam o assunto é a respeitada Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. A física atual não consegue classificar a natureza dessa força, mas vários estudos indicam que se trata de energias eletromagnéticas de baixa frequência. Tiago escreveu: toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto. Sim, as energias magnéticas e a prática do bem podem admitir as expressões mais diferentes. Suas essências, contudo, são continuamente as mesmas diante do soberano da vida. Os passes poderão ser espirituais, em função do magnetismo provindo de irmãos desencarnados que participam dos processos, e humanos, através do magnetismo animal do próprio passista encarnado. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende, também, da energia, da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. É importante explicar, porém, que o tratamento espiritual através do passe, oferecido na casa espírita, não dispensa tratamento médico. Infelizmente toda a beleza das lições espíritas, que provém da fé racional no poder das energias magnéticas pelo passe, desaparece ante as ginásticas pretensiosas e burlescas de tratamentos espirituais atualmente praticados em algumas instituições espíritas mal dirigidas. O passe não poderá, em tempo algum, ser aplicado com movimentos bruscos, utilizando-se malabarismos manuais, estalos de dedos, cânticos estranhos e, muito menos ainda, estando incorporado e, psicofonicamente, verbalizando aconselhamentos para o receptor.
Isso não é prática espírita. O passe deverá sempre ser ministrado de modo silencioso, com simplicidade e naturalidade. Na casa espírita não se admitem as encenações e gesticulações em que hoje se envolveram terapias esquisitas tais como apometrias, desobsessão por corrente magnética, choques anímicos, cristalterapias, poderes das pedras, cromoterapias, poderes das cores, e outras terapias mitológicas, geralmente atreladas a antigas correntes espiritualistas do Oriente ou de origem mística, ilusionista e feitiçista. É sempre bom lembrar a tais adeptos fervorosos que todo o poder e toda a eficácia do passe genuinamente espírita dependem do espírito e não da matéria, da assistência espiritual do médium passista e não dele mesmo. Por conseguinte, na aplicação do passe não se fazem necessários a gesticulação violenta, a respiração ofegante ou bocejo contínuo, e que também não há necessidade de tocar o assistido. A transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular. As encenações preparatórias, mãos erguidas ao alto e abertas, para a suposta captação de fluidos pelo passista, mãos abertas sobre os joelhos, pelo paciente, para melhor assimilação fluídica, braços e pernas descruzados para não impedir a livre passagem dos fluidos, e assim por diante, só servem para ridicularizar o passe, o passista e o paciente. A formação das chamadas correntes mediúnicas, com o ajuntamento de médiuns em torno do paciente, as correntes de mãos dadas ou de dedos se tocando sobre a mesa, condenadas por Kardec, nada mais são do que resíduos do mesmerismo do século XIX, inúteis, supersticiosos e ridicularizantes. O passe é prece, concentração e doação. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, consegue o passista duas coisas importantes e que asseguram o êxito de sua tarefa: expulsar do próprio mundo interior os sombrios pensamentos remanescentes da atividade comum durante o dia de lutas materiais, sorver do plano espiritual as substâncias renovadoras de que se repleta, a fim de conseguir operar com eficiência, a favor do próximo presente ou distante do local de sua aplicação. Em que peses aos místicos que ainda não compreendem e criam confusões ao aplicarem o passe. Reconhecemos que muitos encarnados e desencarnados são beneficiados por ele, pois sabemos que é manifestação do amor de Deus, esse sentimento sublime que abarca a todos e os alivia. Importa-nos lembrar, porém, um pensamento xavieriano: o passe, tal como terapia, não modifica necessariamente as coisas, para nós, mas pode modificar-nos a nós em relação às coisas. Lei de ação e reação e livre-arbítrio, pode o homem sobreviver às tragédias humanas? Porque determinadas pessoas escapam da morte em acidentes aéreos, naufrágios, incêndios e outras situações trágicas. Alguns explicam, superestimando os papéis da sorte e do destino, outros destacam o lugar da própria reação dos que se encontram em perigo real. Amanda Ripley, em um livro Impensável, como e por que as pessoas sobrevivem a desastres, diz que qualquer que seja o desastre, partimos praticamente do mesmo ponto e passamos por três fases distintas. A primeira etapa é a da negação, na qual tentamos achar formas de provar para nós mesmos que aquilo não está acontecendo. A segunda fase é a deliberação, fase em que notamos que algo está incrivelmente fora da ordem e passamos a ponderar sobre as opções possíveis. Por fim, com a aceitação do fato de que estamos em perigo e com a contemplação de soluções, chega a hora da fase final, a da ação. Normalmente, diante do desfile de horrores decorrentes de uma tragédia, boa parte das vítimas fica, simplesmente, paralisada. Pesquisas recentes mostram que pessoas confiantes, dotadas de uma espécie de fé, tendem a se sair bem em catástrofes. Sua forma de pensar atenua os efeitos devastadores do medo extremo. Muitos que enfrentam crises, e se recuperam bem delas, tendem a contar com três vantagens:
acreditam que podem influenciar o que acontece em sua volta, conseguem encontrar sentido no caos da vida moderna, estão convencidos de que podem aprender com as experiências, sejam elas boas ou ruins. Num processo contínuo de disciplina, quanto mais controle tivermos sobre as nossas reações e atitudes, maiores serão as chances de sairmos vivos de uma catástrofe, por exemplo, defendem os pesquisadores. Alguns se referem ao destino como não sendo uma palavra vã. Creem, dependendo da posição que ocupamos na Terra, e das funções que aqui desempenhamos em consequência do gênero de vida que escolhemos, ser expiação ou missão. Muitas vezes, parece que somos perseguidos por uma espécie de fatalidade, independente da maneira por que procedamos. São, no entanto, provas que nos cabe sofrer e que escolhemos antes de reencarnarmos. Todavia, lançamos a conta do fatalismo o que, na verdade, é, apenas, consequência de nossas próprias faltas, motivo pelo qual é urgente higienizarmos a consciência em meio aos deslizes morais que nos afligem, para alcançarmos uma efetiva harmonia íntima, que nos capacite a enfrentar quaisquer desafios, inclusive tragédias. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral, mas, no que concerne à morte física, à desencarnação, achamo-nos submetidos, em absoluto, à inexorável lei da fatalidade, por não podermos escapar à sentença que nos marca o termo da existência, nem ao gênero de morte que haverá de cortar o fio da existência física. Ainda, sobre a fatalidade, lembremos que ela existe, unicamente, pelas provas requeridas por nós ou por proposta dos guias espirituais, antes da reencarnação, mas sempre de forma lucrativa para o espírito. Uma vez aceitas ou compulsoriamente estabelecidas, cria-se um calendário a ser cumprido, uma espécie de roteiro fatal para nós, que é a consequência mesmo da posição em que nos achamos situados. Considerando, aqui, as provações a que somos submetidos, é de fundamental importância sabermos que elas podem mudar de curso, dependendo de como usamos o livre-arbítrio, se para o bem ou se para o mal, pois sempre somos senhores da nossa vontade, de ceder ou de resistir. Uma coisa é importante discutir no debate, ou seja, a proteção espiritual. Ao nos depararmos fraquejando, um bom espírito pode nos socorrer, mas, obviamente, sem influir sobre nós de maneira absoluta, ao ponto de dominar nossa vontade. Todos nós temos os nossos amigos protetores no além, lídimos guardiões, segundo as nossas condições evolutivas. Entretanto, é necessário lembrar que há uma hierarquia em todos os planos, tendo em vista que, quando o problema escapa à competência do espírito protetor, este solicita do seu superior a necessária intervenção. Todavia, os pormenores dos fatos que nos ocorrem, esses ficam subordinados às circunstâncias que criamos pelas experiências, sendo que, também, nessas circunstâncias, podemos ser influenciados pelos pensamentos que sugiram os bons espíritos. Não podemos acreditar que tudo o que nos sucede esteja escrito nas linhas do destino, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticamos por livre vontade, de tal sorte que, se não o houvéssemos praticado, o efeito poderia não se materializar. O fato de sermos surpreendidos, algumas vezes, em situação de perigo, constitui um mecanismo de alerta, endereçado pelos guias espirituais, a fim de nos desviarmos do mal e nos tornarmos melhores. Se escaparmos a esse perigo, quando ainda estivermos sob a impressão do risco que corremos, é sinal de que estamos sensíveis à influência dos espíritos bons. Porém, se persistirmos rebeldes em não aceitarmos os convites superiores do bem, o obsessor, ou seja, o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, vincula-se a nós, interferindo em nossas mentes, sugerindo-nos pensamentos depressivos, num processo perverso de vingança. Em verdade, através dos perigos que corremos,
Deus nos adverte quanto à nossa fraqueza e fragilidade da nossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, verificaremos que, quase sempre, suas consequências teriam sido a correção, punição, de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta-nos um mergulho na própria consciência a fim de retificar a caminhada. Na vida, tudo tem uma razão de ser, nada ocorre por acaso conosco, ainda mesmo quando as situações se nos afigurem trágicas. Antes de reencarnarmos, sob o peso de débitos de antanho, somos informados, no além-túmulo, dos riscos a que estamos sujeitos, das formas pelas quais podemos quitar a dívida. Porém, o fato, por si só, não é determinístico, até porque dependem de circunstâncias várias em nossas vidas a sua consumação, uma vez que a lei de causa e efeito admite flexibilidade, quando o amor rege a vida, porque o amor cobra uma multidão de pecados. Como disse antes, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só é o instante da morte, pois, como disseram os espíritos a Kardec, quando é chegado o momento de retorno para o plano espiritual, nada te livrará, e frequentemente o espírito também sabe o gênero de morte porque partirá da terra, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Mas, ainda, graças à lei de ação e reação e ao livre-arbítrio, o homem pode evitar acontecimentos que deveriam realizar-se, como também permitir outros que não estavam previstos. A fatalidade só existe como algo temporário, frente à nossa condição de imortais, com a finalidade de retomada de rumo. Fatalidade e destino inflexível não se coadunam com os preceitos kardecianos. Quem quer ser vítima da fatalidade, culpa somente o mundo exterior pelos seus sofrimentos e se recusa a admitir a conexão que existe entre ação e reação. Reencarnação e memória. Na máxima nascer, morrer, renascer e progredir, incessantemente, tal é a lei, encontramos o mais arrazoado pensamento universal sobre o processo da evolução humana. Historicamente, apesar de o clero lutar contra a doutrina das múltiplas existências, principalmente a partir do Dois Concílios de Constantinopla, realizado em 525, convocado pelo imperador Justiniano, que proibiu o estudo do tema, com a institucionalização do papado em 607, pelo imperador Focas, com a criação do Tribunal do Santo Ofício em 1231, para combater, exclusivamente, os cátaros ou albigenses, reencarnacionistas que viviam no sul da França. Os dominicanos foram convocados, pelo então Papa Gregório IX, para dizimá-los e, com eles, a doutrina palingenésica. A despeito disso tudo, a reencarnação continua sendo o mais legítimo mecanismo de aplicação dos códigos da justiça divina entre os homens. Somente a pluralidade das existências explica as diferenças individuais, que, desde sempre, desafiam as mentes mais críticas e meticulosas dos homens de ciência. Conhecendo e entendendo os mecanismos da reencarnação, tornam-se claras e explicáveis as intrincadas perquisições, que teimam em permanecer obscuras, ante os assodados argumentos daqueles que não se dão ao trabalho de observar os fatos que a comprovam, mesmo porque, contra as evidências não há o que argumentar. A exemplo disso, vemos crianças e jovens portando patrimônio moral e intelectivo que seriam impossíveis terem sido adquiridos em um período de tempo de apenas uma só existência física. Porque o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. Indaga Kardec os espíritos, que o esclarecem. O homem não pode nem deve tudo saber, Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa, sem transição, da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado ele é mais ele, mesmo. Seja na confirmação de que João Batista era Elias, ou na inesquecível lição para o doutor Nicodemos,
O Divino Mestre confirmou que só nascendo novamente compreenderemos as coisas de Deus. É a lei da evolução. Na estrutura psicossomática, a memória tudo registra e, pelo mecanismo da criptomnésia, são guardadas as conquistas da própria memória, conservando, momentaneamente apagadas, as lembranças de outras experiências reencarnatórias, o que não significa dizer que não se pode ter acesso a esses acervos de forma espontânea ou provocada. Não está sendo em vão a grande contribuição científica de vários profissionais das áreas de medicina e psicologia, que publicam livros, relatando experiências de vidas passadas, que transcendem ao monolítico e conservador rito academicista, sem afrontarem os códigos de ética dos conselhos regionais. Graças ao hipnotismo, várias contribuições criptoides foram catalogadas. Com as experiências de regressão da memória, finalmente, foi possível comprovar, cientificamente, a reencarnação. O físico francês Patrick Drouot pesquisa esses assuntos com a autoridade de quem se formou na Universidade de Nancy e fez doutorado em física teórica pela conceituada Universidade de Colômbia, em Nova York, e, ao presidir o Instituto de Pesquisas Físicas e da Consciência, em Paris, já tem catalogado mais de 5.000 casos de regressão. Erlandur Araldson, professor de psicologia da Universidade de Ceilândia, e vários pesquisadores psiquiatras americanos, revelaram, cientificamente, que a reencarnação é um fato consumado, graças aos processos de mergulho no armazenamento psíquico das vidas anteriores onde tudo está registrado. Elon Ambashi, que já fez 4.500 pessoas regredirem na memória, fez pesquisa com uma senhora de 43 anos, cega de nascença, que descreveu ambientes da antiga Roma na época em que era esposa de um soldado. Ela foi capaz de falar, com toda a precisão, das cadeiras, mesa, cama, das expressões faciais dos que a rodeavam, das luzes e das cores. Aliás, todos esses detalhes foram, historicamente, devidamente comprovados, segundo afirmou o Dr. James Pareco, professor de filosofia da Universidade Estadual de Chicago. Pareco atesta que tal tipo de percepção, numa pessoa que já nasceu sem enxergar, é inexplicável sob o ponto de vista médico. Sem nos desviarmos para fazer um comentário sobre as teses junguianas do mágico inconsciente coletivo, por onde uma pessoa poderia sintonizar com qualquer faixa desse mecanismo e receber todo tipo de impressão, passada ou presente, só para ilustrar essa improcedência teórica, atentemos para uma explicação que, no mínimo, parece uma fábula. Quando uma criança europeia passou a falar chinês arcaico e a se recordar de uma vida passada, foi considerado, como explicação, o fato de a sua mãe, durante a gestação, ter vivido próxima a uma lavanderia chinesa e provavelmente, ter captado, pelo seu inconsciente coletivo, todo aquele conhecimento da língua asiática. Acreditem se quiserem. Em resumo, o espiritismo é hoje um fato consumado. Ele já conquistou seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. Pois preciso que aqueles, a quem ele não convém, se resignem a vê-lo ao seu lado, restando-lhes a liberdade de recusá-lo. Vigiemos o pensamento, pois ele é poderoso demais. Podemos conceituar o pensamento como um fluxo de ideias, símbolos e associações, cujos elementos consistem em agrupar e coordenar imagens, em desaprender as conexões constituídas, a fim de retocá-las e agrupá-las em novas correlações mais ou menos originais ou completas, segundo a maior ou menor potência intelectual do indivíduo, junto com a capacidade de percepção e comparação, para promover a associação de ideias. O processo pelo qual se opera o fenômeno do pensamento é problema que a ciência oficial não pôde, até hoje, desvendar. Podemos interpretar o pensamento como algo que se tem em mente, quando se reflete com o propósito de se conhecer algo e entender alguma coisa. Quanto à mente, é algo abstrato,
equivalente ao espírito, à inteligência, e pela qual entendemos o que dentro dela se encontra sob a forma de ideia, de conceito e de representação. O pensamento tem como objeto as coisas, ou melhor, as ideias das coisas e é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma aí, por isto mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência, no bem ou no mal. Filosoficamente, observemos que há a realidade que depende da existência de um observador e a realidade que independe do observador para existir. Elementos como átomos, força, gravidade, fotossíntese, são exemplos do que existe independentemente do observador, é a realidade natural. Em contrapartida, dinheiro, propriedade e governo são exemplos que dependem de nós para existir, é a realidade social, cultural, existencial. O peso que as ideias ou palavras exercem sobre nossas ações, sobre nossos estados emocionais, sobre a construção de nossas vidas, quase sempre é imenso. O pensamento atua à feição de onda, com velocidade muito superior à da luz, e a mente é o dínamo gerador de força criativa. Sendo matéria, a onda mental é formada por corpúsculos, os quais André Luiz denominou de partículas mentais, a se expressarem como ondas e formas mentais. Em situações extraordinárias da mente, excitação dos micronúcleos atômicos mentais, quais sejam as emoções profundas, as dores indivisíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou as súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emite raios muito curtos, teoricamente semelhantes aos que se aproximam dos raios gama. Decididamente, muito de nossas ações só acontece porque pensamos algo, desejamos algo, acreditamos em algo, tememos algo, ou seja, há um estado subjetivo que provoca um tipo de movimentação no mundo concreto. Se isso é fato, e é difícil, empiricamente, duvidar desse fato, então, a interferência do que pensamos sobre o que vivemos é muito maior do que, habitualmente, imaginamos. Desta forma, o dito popular, cuidado com o que você pensa, possui um sentido muito mais amplo. A rigor, nossos pensamentos interferem e determinam nossas ações, nossos posicionamentos, e o mundo em que vivemos se constitui a partir da interferência dessas nossas ações sobre ele. Temos, então, pensamentos que geram ações, que geram pensamentos, que geram ações. Ações que geram o mundo, que gera ações. O pensamento do outro que constitui o meu pensamento, que constitui o pensamento do outro. Quais os limites, as linhas divisórias entre esses elementos? Creio não ser possível estabelecer esses limites, ou seja, quando um elemento termina e o outro começa. Não há fronteiras, territórios específicos do pensar, do agir, do eu, do outro. A constatação da fluidez de nosso pensar e, consequentemente, de nossas ações, enfim, daquilo que somos, talvez permita uma melhor compreensão de como viver em um mundo, onde não haja uma única possibilidade, mas todas as possibilidades, ou seja, onde tudo seja possível. Sob o ponto de vista espírita, nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Os pensamentos negativos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável, ou seja, o otimismo é a expansão da luz e o pessimismo é a condensação da sombra. Os infelizes imaginam que o vento geme, os alegres e cheios de otimismos confirmam que ele canta, até porque a vida tem o colorido que lhe damos, pois o mundo é como um espelho, devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. Os fluidos que envolvem os espíritos obsessores, ou que estes projetam, são viciados, variando de acordo com o grau de imperfeição de cada um, ao passo que os que envolvem os benfeitores espirituais,
ou que eles emitem, são puros, tanto quanto comporta o grau de perfeição moral que tenham conquistado. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Outro aspecto a considerar é que tanto os bons pensamentos quanto os maus, emitidos por um ser encarnado, afetam, consideravelmente, as mentes de irmãos, também encarnados, em faixas mentais equivalentes. É imprescindível compreender que, depois da morte do corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. Nossos pensamentos geram as nossas ações e nossas ações geram os pensamentos dos outros. Toda a carga que o pensamento exterioriza e projeta, alcança aquele a quem vai direcionada. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrada e deprimente, estabelece aflição e ruína. Em outras palavras, o pensamento age e reage, carreando para o emissor tudo que o sustenta, como, também, tudo que arremessa a quem pretenda atingir. Determina para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoção e conduta a que se afeiçoe. Essa corrente de partículas mentais se exterioriza de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplo se lhe evidenciam as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetos que demande. O sentimento de amor cristão pode impulsionar o correto pensamento, sem os quais adoecemos pela insuficiência de equilíbrio íntimo, imprimindo no corpo físico as distonias e as variadas patologias que lhes são consequentes. Para termos saúde, é importante saber como estamos pensando. Os pensamentos negativos operam em nosso estado íntimo determinada perturbação, instaurando desarmonias de grandes proporções nos centros da alma e provocando lesões funcionais variadas. Deste modo, estabelecem fulcros mórbidos de natureza singular no arcabouço físico, impondo às células a desarmonia pela qual se vulnerabilizam os recursos de defesa, sedimentando-se campo fértil à proliferação de bactérias patogênicas nos tecidos menos propensos à defesa. Quaisquer enfermidades surgem como efeitos, residindo a causa no desequilíbrio dos reflexos da vida interior, uma vez que os sintomas mentais depressivos influenciam as células fisiológicas. É óbvio que, no desleixo da nutrição, o corpo paga pesados tributos de sofrimento, posto que possibilita a infestação de grande quantidade de micro-organismos patogênicos que, em se instalando nas células orgânicas, podem induzir as moléstias infecciosas de múltiplos caracteres. Porém, não é somente dessa forma que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções mais profundas, quaisquer que sejam, geram, também, agudas enfermidades. Os reflexos dos sentimentos e pensamentos menos dignos que alimentamos se voltam contra nós mesmos, depois de transformados em ondas mentais, tumultuando nossas funções neurológicas, e esses reflexos inconsequentes, derramando-se sobre o tecido cortical, gestam alucinações que podem variar do medo manifesto ao estado neurótico, situação em que os obsessores nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de descontrole psicoemocional. O mais importante é não esquecermos, em tempo algum, de que somente o amor cristão pode impulsionar o correto pensamento e nos faz libertos. Sem o amor de plenitude, adoecemos, espiritualmente, pela insuficiência de equilíbrio íntimo, imprimindo no corpo físico as distonias e as variadas patologias que lhes são consequentes. Por isso, devemos ter muito cuidado com o que pensamos. Espiritismo, 150 anos de luz na Terra. A Revolução Francesa foi o conjunto de acontecimentos que, entre maio e dezembro de 1789,
baniu a base do antigo regime, Ancien Régime, e o autoritarismo do clero e da nobreza, modificando a estrutura sociopolítico e religiosa francesa. 50 anos após, também no palco do grande e importante evento, o mestre lyonês, H.L. de Rivail, com a contribuição dos espíritos, editava o livro que assinalaria a alvorada de outra grande revolução aos franceses e ao mundo. Desta vez uma revolução intrínseca, contínua e silenciosa, por consubstanciar na intimidade de cada ser humano. Estava sendo apresentada à humanidade, numa iluminada manhã de primavera sob o pulsar do astro-rei, a 18 de abril de 1857, no imponente Palácio Royal, Rua de Rivoli, Galeria de Orleans, 13, na livraria Dentu, a revolucionária publicação de Livro dos Espíritos, contendo os excelsos postulados da terceira revelação. Ante este processo surgia o Espiritismo. Nascia, juntamente com o Livro dos Espíritos, o ínclito mestre Allan Kardec. O Livro dos Espíritos é considerado por muitos estudiosos como a incomparável obra da mais avançada de filosofia que se tem notícia na história terrestre, pois que trata de assuntos que tocam todos os ramos do conhecimento. Com o famoso livro inaugura-se a era do espírito e da fé raciocinada. Um dos pontos culminantes da monumental obra é o ensinamento da lei das vidas sucessivas, propondo demonstrar que o espírito não encarna uma só vez, mas, tantas e quantas forem necessárias a fim de se tornar um espírito perfeito e portador das mais nobres qualidades intelectuais, morais e espirituais. 150 anos se foram, e neste momento em que a divulgação na mídia, em especial no cinema e na televisão, se destaca como fator de propaganda doutrinária, constituindo em novo campo de disputa no espaço público, o Espiritismo vem alargando sua inserção social entre as camadas de classes sociais de todos os matizes. Os resultados dessa difusão identificamos nas pesquisas realizadas em 1998 pelo Instituto Gallup, onde constatou-se que 45,9%, ou seja, quase metade dos católicos que dizem frequentar semanalmente serviços religiosos afirmam acreditar na reencarnação. Noutra pesquisa realizada em 2000 em 5 metrópoles brasileiras, 55,7% dos entrevistados disseram acreditar em vida após a morte, sendo que 35,8% destes afirmaram crer na reencarnação. Isso é o reflexo inequívoco da silenciosa revolução espírita no tecido social brasileiro. Doutrina de educação moral e de liberdade propõe a revisão de modelos comportamentais, assumindo-se valores verdadeiros e imorredouros como a humildade, honestidade, dignidade, amor ao próximo e outras virtudes, como sendo a fórmula revolucionária de melhoria progressiva da humanidade. Nestes 150 anos, quando muitos confrades e instituições se movimentam para comemorações ao longo de 2007, oportuno advertir que não bastam as manifestações exteriores alusivas ao sesquicentenário do Espiritismo e as reuniões de congraçamento de grande número de pessoas. Mais importante de tudo será o alcance em profundidade que essa mensagem de renovação e de esperança se dê em nós, para que movimente-nos em intimidade, impulsionando-nos no dia a dia, para uma vivência em plena consonância com as proposições de Jesus. Para esse mister torna imperoso mantenhamos o Espiritismo com a pureza essencial, aos moldes do cristianismo nascente, sem permitir seja incorporadas práticas estranhas ao projeto dos espíritos superiores. A unidade doutrinária foi a única e derradeira divisa de Allan Kardec, por ser a fortaleza intransponível do Espiritismo. Para tornarmos o Espiritismo inexpugnável, urge munir-nos contra a infiltração nas fileiras espíritas de ideologias discutíveis, ligadas a movimentos incompatíveis com os sãos princípios e com as finalidades essenciais da doutrina. Por essa razão, e por não ser tarefa das mais fáceis,
As federativas estaduais ainda encontram extremas dificuldades de realizarem o ideal da unificação sonhada por Kardec e Bezerra de Menezes na pátria do Evangelho. Isto porque as trevas são poderosas e organizadas e assestam suas armas para destruir o projeto doutrinário, ora incrementando publicações